Terceira questão, Lívia. Tensoativo é um tipo de molécula que apresenta uma parte com característica apolar ligada a uma outra parte com característica polar. É importante que quando você lê polar e apolar, você também compreenda que quando eu digo um fragmento de caráter polar, eu estou dizendo um fragmento de caráter hidrofílico, afinidade por água. E quando eu digo um fragmento de caráter apolar, eu estou dizendo um fragmento de caráter lipofílico. Tudo bem? Mas continua. Desta forma, esse tipo de molécula é polar e apolar ao mesmo tempo. A parte apolar de um tensoativo normalmente tem origem em uma cadeia carbônica longa, linear, ramificada ou com partes cíclicas, pois os carbonos dessa cadeia, apesar de serem mais eletronegativos que os átomos de hidrogênio, não formam polos de concentração de carga eletrostática. Traduzindo, não apresentam dipolos expressivos, significativos. É isso que ele quer dizer. A parte polar deve ser formada por alguns átomos que apresentam concentração de carga, com formação de um polo negativo ou positivo. Essa parte polar é responsável pela solubilidade da molécula em água, pois as cargas negativas ou positivas apresentam atração eletrostática pelas moléculas de água vizinhas, já que estas apresentam cargas negativas e positivas na mesma molécula. Portanto, para ser solúvel em água, um tensoativo deve apresentar cargas, sejam elas negativas ou positivas. Das substâncias fornecidas abaixo, pode-se afirmar que possui caráter tensoativo, ou seja, substância de caráter tensoativo, substâncias que apresentariam as mesmas características citadas no texto. Ora, diz o texto claramente que uma substância de caráter tensoativo possui caráter lipofílico e hidrofílico simultaneamente. E aí vou trazer para você uma situação peculiar. Lembre, quando você tem, por exemplo, não apenas, mas por exemplo, um ácido carboxílico, como esse aqui, um ácido carboxílico de cadeia longa, e aí nós tratamos ácido carboxílico de cadeia longa como ácido graxo. Mas ora, ácido carboxílico de cadeia longa, ou seja, ácido graxo, a gente só trata como cadeia longa, gente, de 12 carbonos em diante. Então nós temos 12, 14, 16, 18, 20, 22 carbonos. Você observou? Mais uma vez, 12, 14, 16, 18, 20, 22 carbonos. Ou seja, o número de átomos de carbono em um ácido graxo é sempre par. Por que sempre par? Por conta da sua rota biosintética. Não esqueça disso. É a rota biosintética do ácido graxo que define o número de carbonos que ele tem. E esse número sempre vai ser par. Tudo bem? Sempre vai ser par. Sempre vai ser par por conta da via acetato, que tem 2 carbonos. E, portanto, todos os ácidos graxos têm 2 carbonos. Podem ser esses ácidos graxos totalmente saturados, como eu citei, ou então eles podem ser insaturados, ter uma dupla ou 2 duplas. Nunca ligações triplas. Ácidos graxos jamais terão ligações triplas. Sempre ligações duplas. Duplas essas que podem ser cis ou trans. Na natureza, predominam os isômeros do tipo cis. Mas existem os trans. De qualquer maneira, essa substância, não esqueça, lipídio, tá? Esse lipídio, esse ácido graxo de cadeia saturada, mas poderia ser insaturado ou não, esse lipídio é insolúvel em água. Ora, mas por que insolúvel em água? Porque essa cadeia carbônica longa, ela exibe caráter lipofílico, tá ok? E somente lipofílico, ele é insolúvel em água. Entretanto, quando nós tratamos essa substância de caráter lipofílico com a base, por exemplo, uma base forte, no caso hidróxido de sódio, o que vai acontecer? Isso aqui é uma reação de neutralização. Nesse caso, nós também podemos chamar essa reação de neutralização de salificação. Tudo bem? Esta
neutralização é também uma salificação. Ocorre que um ácido com a base interagem entre si e produzem sal e água. Ora, e ao produzirem sal e água, elas vão gerar esse tipo de substância aqui. Esse tipo de substância, pessoal, esse sal de ácido graxo, este sal de ácido graxo, tá ok? Esse sal de ácido graxo se chama sabão. Sabão, tá ok? Um termo geral, um termo genérico, sabão. Sabão esse que pode ser o sabão de lavar roupa, sabão esse que pode ser o sabonete líquido, que pode ser o shampoo, que pode ser um creme de barbear. É toda e qualquer substância que possui caráter tensoativo. Um sal de ácido graxo, ele difere quanto ao sabão de lavar roupa, o creme de barbear e etc. pelo cátion. É esse cátion que define a característica desse sabão. Entretanto, o que me importa? Me importa que agora, nesse sal de ácido graxo, eu tenho um fragmento de caráter lipofílico, ele permanece de caráter lipofílico, mas esse fragmento iônico me confere a essa substância caráter hidrofílico. Portanto, você tem simultaneamente substância de caráter lipofílico e hidrofílico, substância de caráter apolar e polar. Portanto, você tem aqui uma substância de caráter, observe bem, anfifílico, tá ok? Anfifílico. Alguns autores preferem o termo anfipático. Anfifílico ou anfipático, tanto faz. Toda substância de caráter anfifílico, ou anfipático, tem caráter tensoativo. Então, a alternativa correta é aquela que apresenta um sal de ácido graxo. Tudo bem? Então, observando os itens, o que nós temos na alternativa A? Nós temos um ácido carboxílico de cadeia longa, um ácido graxo que é insolúvel em água. Alternativa B, nós temos um aldeído, uma acetona, de cadeia longa, que só vai apresentar caráter lipofílico. Na alternativa C, nós temos exatamente uma substância que é um sal de ácido graxo. Portanto, a alternativa do item C seria a correta, seria a adequada. No item D, nós temos uma amida de cadeia longa e no item E nós temos um éster de cadeia longa. O sal de ácido graxo, o sal de ácido carboxílico, que possui caráter tensoativo, está exposto na alternativa C. Tá ok?